Você sabia que neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, podem existir pessoas ao seu redor que estão bloqueando a sua luz sem que você perceba? E se eu te dissesse que o universo já enviou sinais claros, avisos espirituais diretos para você se proteger e se libertar dessas energias que impedem o seu brilho de alcançar toda a sua potência? Geminianos e geminianas, prestem muita atenção neste vídeo, porque hoje vamos revelar 12 avisos espirituais poderosos que o Divino preparou especialmente para o seu signo. Mensagens que vão te mostrar exatamente quem você precisa deixar para trás para que a sua essência luminosa possa finalmente se manifestar em toda a sua magnitude. Se você nasceu sob o signo de Gêmeos, sabe muito bem o quanto a sua natureza é comunicativa, vibrante, cheia de ideias e repleta de uma energia contagiante que naturalmente atrai pessoas. Essa luz que você carrega não é apenas um brilho qualquer, é uma força espiritual que tem o poder de inspirar, transformar e elevar tudo e todos ao seu redor. Mas aqui está o problema que talvez você ainda não tenha percebido com clareza. Nem todo mundo que se aproxima de você está preparado para essa intensidade. Existem pessoas que, conscientemente ou não, drenam a sua energia, apagam o seu entusiasmo e colocam barreiras entre você e o seu verdadeiro potencial. Esses 12 avisos espirituais não chegaram até você por acaso. O universo percebeu que você está pronto para uma limpeza profunda, para um movimento de libertação que vai transformar completamente a sua jornada. Cada aviso que vamos compartilhar aqui traz consigo uma verdade ancestral, uma sabedoria que foi guardada especialmente para este momento da sua vida. E se você ficar até o final deste vídeo, vai compreender não apenas quem precisa sair da sua vida, mas também como identificar essas energias bloqueadoras antes mesmo que elas causem danos maiores. Prepare o seu coração, porque as revelações de hoje vão mudar para sempre a forma como você enxerga suas relações e o seu próprio valor. Primeiro aviso: afaste-se de quem diminui as suas ideias. Gêmeos, o primeiro aviso espiritual que o universo traz para você hoje é poderoso e precisa ser ouvido com atenção total. Você precisa se afastar imediatamente de todas as pessoas que diminuem as suas ideias, que ridicularizam os seus pensamentos ou que tratam a sua criatividade como se fosse algo sem importância. A sua mente geminiana é um presente divino, uma fonte inesgotável de inspiração, inovação e possibilidades infinitas. Quando alguém tenta apagar esse brilho intelectual que você naturalmente possui, essa pessoa não está apenas sendo negativa, ela está bloqueando diretamente a missão espiritual que você veio cumprir nesta vida. Entenda uma coisa fundamental sobre a sua natureza. Você foi criado para pensar diferente, para questionar o estabelecido, para trazer novas perspectivas para situações antigas. A sua capacidade de ver múltiplos ângulos de uma mesma questão, de processar informações rapidamente e de conectar ideias aparentemente desconexas não é um defeito, é o seu maior domingo. Mas quando você convive com pessoas que não reconhecem esse valor, que constantemente invalidam as suas contribuições ou que fazem você se sentir bobo por expressar o que pensa, a sua luz começa a se apagar aos poucos. Você começa a se questionar, a guardar as suas ideias, a silenciar a sua voz única, e isso é exatamente o oposto do que o universo planejou para você. Pense bem nas pessoas que estão ao seu redor agora. Quantas delas realmente se empolgam quando você compartilha um novo projeto? Quantas verdadeiramente escutam quando você divide uma descoberta que te entusiasmou? E quantas, pelo contrário, reviram os olhos, mudam de assunto rapidamente ou respondem com um tom de descaso que faz você se sentir inadequado? Essas reações não são inocentes, meu querido geminiano, minha querida geminiana. Elas revelam uma incompatibilidade energética profunda, uma incapacidade dessas pessoas de vibrarem na mesma frequência que você. E o universo está te dizendo agora, através deste primeiro aviso, que manter essas pessoas por perto está custando caro demais para o seu desenvolvimento espiritual. A verdade é que pessoas que diminuem as suas ideias geralmente fazem isso porque elas mesmas têm medo de brilhar. Elas projetam em você a própria limitação que carregam dentro de si. Quando você surge cheio de entusiasmo e possibilidades, você automaticamente espelha para essas pessoas tudo aquilo que elas não têm coragem de ser. E ao invés de se inspirarem na sua luz, elas tentam apagá-la para se sentirem menos desconfortáveis com as próprias escolhas medíocres. Isso não é sobre você, nunca foi. Mas se você continuar permitindo que essas energias ocupem espaço na sua vida, você vai acabar internalizando essas críticas e limitando a si mesmo de formas que nem consegue imaginar ainda. O universo quer que você entenda que proteger as suas ideias é proteger a sua essência. Quando você se permite sonhar alto, quando você ousa pensar fora da caixa, quando você segue a curiosidade natural que pulsa no seu coração geminiano, você está cumprindo seu propósito divino. Você está contribuindo com o mundo de uma forma única que só você pode oferecer. Mas se você continua cercado de pessoas que não valorizam isso, que tratam a sua genialidade como se fosse loucura ou exagero, você está permitindo que bloqueiem não apenas a sua luz, mas também todos os caminhos incríveis que essa luz poderia iluminar.
Então o primeiro movimento de libertação que você precisa fazer é esse. Identifique com honestidade quem são as pessoas que constantemente invalidam seu intelecto. Pode ser um familiar, um amigo de longa data, um colega de trabalho ou até mesmo um parceiro romântico. Não importa o tempo de convivência ou o tipo de relação, se alguém está apagando a sua chama criativa, essa pessoa está bloqueando a sua luz. E o divino está pedindo para você tomar uma decisão consciente de criar distância, de proteger o seu espaço mental, de escolher conviver com aqueles que reconhecem e celebram a riqueza do seu mundo interior. Sua mente brilhante merece ser nutrida, não sufocada. E este é o primeiro passo essencial para que você recupere toda a potência da sua luz natural. Segundo aviso, distancie-se de quem não respeita sua necessidade de liberdade. O segundo aviso espiritual que o universo preparou para você, geminiano, geminiana, fala diretamente sobre algo sagrado na sua natureza, a sua necessidade absoluta de liberdade. Você precisa se distanciar urgentemente de todas as pessoas que tentam te prender, que querem te controlar ou que fazem você se sentir culpado por precisar de espaço para respirar. A liberdade não é um capricho para gêmeos, é uma necessidade espiritual tão vital quanto o ar que você respira. E quando alguém tenta limitar essa liberdade, essa pessoa está bloqueando diretamente o fluxo da sua energia vital, impedindo que você seja quem realmente veio ser neste mundo. Entenda algo importante sobre a sua essência. Você foi feito para explorar, para experimentar, para conhecer múltiplas realidades e para transitar entre diferentes mundos. A sua alma geminiana não cabe em gaiolas douradas, não se satisfaz com rotinas engessadas e definitivamente não prospera em relacionamentos sufocantes onde cada movimento seu precisa ser justificado ou aprovado. Quando você se sente livre, quando você tem permissão para ser fluido, para mudar de interesse, para explorar novas direções, a sua luz brilha com uma intensidade impressionante. Mas quando alguém tenta te aprisionar, seja através de cobranças excessivas, ciúmes doentios ou expectativas rígidas, a sua energia vital simplesmente começa a definhar. Agora pense honestamente sobre as relações que você mantém atualmente. Existem pessoas na sua vida que te fazem sentir culpado por querer tempo sozinho? Que reclamam quando você demonstra interesse por coisas novas? Que exigem que você esteja sempre disponível, sempre presente, sempre previsível? Essas pessoas podem até dizer que agem assim porque te amam, porque se preocupam, porque querem o melhor para você. Mas a verdade espiritual que o universo quer que você enxergue é muito diferente. Essas atitudes revelam insegurança profunda, necessidade de controle e uma total incompreensão da sua natureza essencial. E manter essas pessoas próximas está custando a sua paz interior e bloqueando seu crescimento espiritual. A liberdade que você precisa não é irresponsabilidade, não é abandono, não é falta de comprometimento. É simplesmente a capacidade de ser quem você é sem ter que se moldar constantemente às expectativas alheias. É poder dizer que hoje você quer ficar quieto sem ter que dar explicações elaboradas. É poder se entusiasmar com um novo hobby sem ouvir críticas sobre inconstância. É poder mudar de opinião quando você aprende algo novo sem ser acusado de ser falso ou confuso. Essa liberdade de movimento, de pensamento, de exploração, é o oxigênio da alma geminiana. E quando alguém tenta restringir isso, não importa com quais intenções, o resultado é sempre o mesmo. Você se sente aprisionado, sufocado, e a sua luz natural começa a se apagar. O universo está te mostrando agora que você tem todo o direito divino de escolher relacionamentos que honrem a sua necessidade de espaço. Pessoas maduras e seguras de si mesmas não se sentem ameaçadas pela sua independência. Elas entendem que a liberdade não diminui o amor, pelo contrário, ela o fortalece. Elas confiam em você, respeitam o seu ritmo, celebram as suas explorações e te dão espaço para voar sabendo que você sempre volta para quem realmente importa. Essas são as pessoas que merecem estar na sua vida, as que compreendem que tentar prender um geminiano é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Então reflita com seriedade sobre quem na sua vida está tentando te colocar em uma caixa que não cabe à sua essência. Quem são as pessoas que te fazem sentir culpado por ser exatamente quem você é? Quem transforma a sua necessidade natural de variedade em algo negativo? Quem te acusa de ser inconstante quando na verdade você só está seguindo a sabedoria da sua alma que sabe que a vida foi feita para ser experimentada em toda a sua diversidade? O segundo aviso espiritual é claro. Essas pessoas estão bloqueando a sua luz através da manipulação emocional disfarçada de cuidado. E você precisa ter a coragem de criar distância saudável, de estabelecer limites firmes, de escolher a sua liberdade acima da necessidade de agradar quem não te compreende. Sua alma precisa de espaço para dançar, e ninguém tem o direito de impedir essa dança sagrada. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje.
Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Terceiro aviso: livre-se de quem espalha energia pesada e negativa. O terceiro aviso espiritual que o Divino traz para você hoje sobre algo que afeta profundamente a sua sensibilidade energética. Você precisa se livrar de todas as pessoas que espalham energia pesada, negativa e tóxica ao seu redor. Geminianos e geminianas, vocês possuem uma característica muito especial que nem sempre é compreendida. Vocês são como esponjas energéticas. A sua natureza aérea, leve e comunicativa faz com que vocês absorvam muito rapidamente as vibrações do ambiente e das pessoas com quem convivem. E quando você passa tempo demais com alguém que vive reclamando, que só enxerga problemas, que está constantemente mergulhado em drama e negatividade, a sua própria luz começa a perder o brilho. Você precisa entender que a energia negativa não é apenas desagradável, ela é bloqueadora de caminhos. Quando você convive com pessoas pessimistas, que só falam de tragédias, que transformam qualquer situação em motivo para lamento, que se recusam a enxergar possibilidades de melhora, você está literalmente se banhando em uma vibração densa que vai aos poucos contaminando a sua própria frequência. Você é um ser de luz, nascido para se conectar com o que há de melhor na vida, para explorar possibilidades, para encontrar saídas criativas, para ver o lado interessante até mesmo das situações difíceis. Mas como você pode fazer isso se está cercado de pessoas que insistem em te puxar para o buraco da negatividade? Pense nas suas interações diárias. Tem aquela pessoa que toda vez que você encontra só tem notícia ruim para compartilhar? Aquela que transforma uma conversa leve em um desabafo interminável sobre tudo que está errado na vida dela? Aquela que quando você compartilha algo bom que aconteceu com você, imediatamente aponta todos os problemas potenciais ao invés de se alegrar junto? Essas pessoas podem até não ter má intenção, mas o efeito que elas causam na sua energia é devastador. Cada encontro deixa você se sentindo esgotado, pesado, desanimado. Você sai dessas interações com vontade de dormir, de se isolar, de desistir dos seus próprios sonhos. E isso não é coincidência, é o resultado direto de estar absorvendo uma energia que não combina com a sua vibração natural. O universo está te alertando agora que manter essas pessoas por perto não é um ato de bondade ou lealdade, é um ato de autossabotagem. Você não está ajudando ninguém ao servir de depósito emocional para pessoas que se recusam a buscar soluções para os próprios problemas. Você não está sendo um bom amigo ao permitir que alguém despeje negatividade em você repetidamente sem nenhum movimento em direção à mudança. Na verdade, ao aceitar esse papel, você está permitindo que essas pessoas continuem estagnadas nos próprios padrões destrutivos, ao mesmo tempo em que compromete a sua própria jornada de luz. É uma perda dupla que o divino não quer mais que você aceite. Entenda também que existe uma diferença enorme entre apoiar alguém que está passando por um momento difícil e ser drenado constantemente por alguém que escolhe viver na negatividade. Todos nós enfrentamos desafios, todos precisamos de um ombro amigo em algum momento. Mas as pessoas que realmente merecem o seu apoio são aquelas que, mesmo na dificuldade, mantêm alguma abertura para a esperança, que buscam ativamente melhorar a situação, que não transformam você em plateia cativa para o drama infinito delas. As pessoas que bloqueiam a sua luz são aquelas que se acomodaram na queixa permanente, que se tornaram viciadas na própria negatividade e que inconscientemente tentam te arrastar para esse mesmo buraco. Sua energia luminosa é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não está disposto a evoluir. Você tem uma missão espiritual de espalhar leveza, comunicação construtiva, ideias renovadoras, perspectivas múltiplas que ajudam as pessoas a enxergarem além dos problemas. Mas você só consegue cumprir essa missão se estiver vibrando na frequência certa. E para isso, você precisa fazer escolhas conscientes sobre com quem você compartilha sua energia. O terceiro aviso é direto. Identifique quem são os vampiros energéticos na sua vida, aquelas pessoas que sugam a sua vitalidade sem dar nada de construtivo em troca, e comece a criar distância. Pode ser reduzindo contato, estabelecendo limites claros sobre quais assuntos você está disposto a ouvir, ou em casos mais graves, cortando completamente a relação. Sua luz precisa ser protegida, e afastar a energia negativa é um ato de amor próprio e respeito à sua missão espiritual. Quarto aviso: abandone quem compete ao invés de celebrar você. O quarto aviso espiritual que o universo preparou para Gêmeos hoje fala sobre um tipo de bloqueio energético muito sutil, mas extremamente prejudicial. Você precisa abandonar completamente as pessoas que competem com você ao invés de celebrarem as suas conquistas. Geminiano, geminiana, a sua natureza é naturalmente inclinada para a troca, para a conexão genuína, para relacionamentos onde existe admiração mútua e alegria compartilhada.
Quando você alcança algo importante, quando você brilha em alguma área da vida, o que a sua alma busca é ter ao seu lado pessoas que se alegrem genuinamente com o seu sucesso. Mas se você está cercado de invejosos disfarçados de amigos, de pessoas que secretamente torcem contra você, a sua luz está sendo bloqueada por energias de competição que não deveriam nem existir nas suas relações. Vamos falar claramente sobre isso porque é algo que acontece muito mais do que as pessoas admitem. Existem indivíduos que se aproximam de você não porque realmente te valorizam, mas porque querem se medir constantemente, querem provar que são melhores, querem diminuir as suas conquistas para se sentirem superiores. Essas pessoas têm uma necessidade doentia de transformar tudo em disputa. Quando você compartilha uma boa notícia, elas imediatamente contam algo maior que conseguiram. Quando você está feliz com o progresso, elas apontam onde você ainda falha. Quando você recebe um elogio, elas encontram um jeito de desviar a atenção para si mesmas. E tudo isso acontece de forma tão sutil que você muitas vezes nem percebe conscientemente, mas a sua energia sente, o seu coração sabe que algo está errado nessa dinâmica. O universo quer que você entenda que relacionamentos verdadeiros não têm espaço para competição. Amigos de verdade, familiares que te amam genuinamente, parceiros amorosos maduros, todas essas pessoas se sentem felizes quando você próspera. Elas não se sentem ameaçadas pelo seu brilho porque elas confiam no próprio valor. Elas sabem que a sua luz não apaga a luz delas. Pelo contrário, quando vocês brilham juntos, a claridade aumenta para todos. Mas pessoas inseguras, pessoas que não fizeram as pazes com as próprias limitações, pessoas que medem o próprio valor sempre em comparação com os outros, essas sim vão tentar apagar a sua luz para que a delas pareça mais forte. E manter essas pessoas por perto é como tentar correr uma maratona com pesos amarrados nos tornozelos. Agora preste atenção nos sinais. Quando você conta uma conquista, observe a reação genuína das pessoas. Os olhos brilham de alegria verdadeira ou você percebe um lampejo de desconforto, de inveja mal disfarçada? A pessoa faz perguntas interessadas, querendo saber mais sobre a sua vitória, ou rapidamente muda de assunto ou minimiza o que você conquistou. Ela te parabeniza de coração, ou o elogio vem acompanhado de um mas que coloca uma sombra sobre a sua alegria. Essas sutilezas revelam tudo. E o aviso espiritual aqui é que você pare de ignorar esses sinais. Sua intuição geminiana é poderosa. Você sente perfeitamente quando a energia de alguém não é limpa em relação a você. Mas muitas vezes você racionaliza, você arruma desculpas, você tenta dar o benefício da dúvida. E enquanto você faz isso, essas energias competitivas continuam bloqueando a sua luz. A verdade que você precisa aceitar é que algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com o seu sucesso. Não é culpa sua, não tem nada que você possa fazer para mudar isso, porque o problema está dentro delas. E continuar tentando ganhar a aprovação de quem secretamente te inveja é um desperdício da sua energia preciosa. Você não precisa de aplausos falsos, de elogios vazios, de pessoas que te abraçam na frente mas falam mal de você pelas costas. Você merece e precisa de relações onde existe transparência, onde a admiração é real, onde o apoio é incondicional. E para fazer espaço para essas pessoas incríveis entrarem na sua vida, você primeiro precisa ter a coragem de soltar aquelas que estão ocupando o lugar indevidamente. O quarto aviso é um chamado para você avaliar com honestidade brutal quem realmente torce por você. Quem são as pessoas que vibram alto quando você conquista algo? Quem são aquelas que te apoiam mesmo quando você está alcançando coisas que elas próprias gostariam de ter? Quem consegue se alegrar genuinamente com seu brilho sem sentir que isso diminui o brilho delas? Essas são as pessoas que merecem estar no seu círculo íntimo. Já aquelas que transformam cada conquista sua em um campo de batalha silencioso, essas precisam ser gentilmente afastadas da sua vida. Você não precisa brigar, não precisa explicar, não precisa criar drama. Simplesmente comece a compartilhar menos com quem não sabe celebrar. Comece a investir mais energia em quem realmente te levanta. Sua luz é poderosa demais para ser bloqueada por invejas mesquinhas, e o universo está te convidando agora a escolher brilhar cercado apenas de quem tem maturidade emocional para se alegrar com isso. Quinto aviso: rompa com quem ignora sua sensibilidade emocional. O quinto aviso espiritual que o divino traz para você hoje, querido geminiano, geminiana, toca em algo que muitas vezes é mal compreendido sobre o seu signo. Você precisa romper imediatamente com todas as pessoas que ignoram, invalidam ou ridicularizam a sua sensibilidade emocional. Existe um estereótipo muito injusto sobre gêmeos que diz que vocês são superficiais, apenas racionais, desconectados das emoções. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Você sente profundamente, geminiano, você tem um coração sensível que se machuca, que se emociona, que precisa de cuidado.
A diferença é que você muitas vezes expressa esses sentimentos de forma diferente, através das palavras, através do movimento, através da necessidade de processar verbalmente o que está sentindo. E quando você convive com pessoas que não respeitam essa forma particular de lidar com as emoções, a sua luz emocional é completamente bloqueada. Pense em quantas vezes você já tentou compartilhar um sentimento e foi interrompido, desviado, ou ouviu algo como "você pensa demais, você está exagerando, não é para tanto". Essas frases aparentemente inocentes carregam uma mensagem devastadora. Os seus sentimentos não são válidos, a sua forma de processar emoções está errada, você deveria ser diferente do que é. E quando você internaliza essas mensagens repetidamente, algo terrível acontece dentro de você. Você começa a se desconectar da própria sensibilidade, começa a reprimir o que sente, começa a racionalizar demais para evitar ser vulnerável, porque aprendeu que vulnerabilidade com essas pessoas resulta em invalidação e dor. E esse bloqueio emocional impede que a sua luz brilhe completamente, porque parte essencial de quem você é fica trancada, escondida, negada. O universo quer que você compreenda que a sua forma de lidar com emoções é perfeitamente válida e saudável. Você precisa falar sobre o que sente, precisa explorar verbalmente as diferentes camadas do que está acontecendo dentro de você, precisa às vezes mudar rapidamente de um sentimento para outro enquanto processa internamente o que cada emoção significa. Isso não é instabilidade, é inteligência emocional em ação. É a sua mente rápida tentando entender o território complexo do coração. Mas quando você está cercado de pessoas impacientes, que querem que você simplesmente supere as coisas rapidamente, que não têm disponibilidade para realmente ouvir o que você precisa expressar, você se sente incompreendido na sua essência mais profunda. E esse sentimento de não ser visto emocionalmente é uma das formas mais dolorosas de ter a sua luz bloqueada. Agora reflita sobre os relacionamentos que você mantém. Existem pessoas na sua vida que demonstram genuína paciência para ouvir você processar o que sente? Que fazem perguntas, que querem realmente entender, que não julgam quando você precisa revisitar o mesmo assunto várias vezes até conseguir clareza. Ou você está cercado de pessoas que suspiram impacientes, que olham para o relógio, que te fazem sentir que você é um fardo emocional. A diferença entre esses dois tipos de companhia é a diferença entre nutrir a sua luz e sufocá-la. Pessoas que realmente te amam entendem que você precisa de espaço para se expressar emocionalmente, e elas oferecem esse espaço com generosidade, porque sabem que é assim que você se cura, que você cresce, que você se fortalece. O quinto aviso traz também uma verdade difícil, mas necessária. Algumas pessoas simplesmente não têm capacidade emocional para estar ao seu lado da forma que você precisa. Não é necessariamente porque elas são más, mas porque elas próprias estão desconectadas das próprias emoções, ou porque nunca aprenderam a criar espaço seguro para a vulnerabilidade alheia. E continuar investindo energia emocional em quem não sabe receber, em quem não sabe honrar a sua sensibilidade, é um caminho garantido para o sofrimento e para o bloqueio da sua luz emocional. Você merece relacionamentos onde pode ser plenamente você, onde pode chorar se precisar, pode se empolgar se quiser, pode mudar de humor, pode ser complexo, pode ser humano em toda a sua riqueza emocional. Então o convite espiritual aqui é para você fazer uma limpeza profunda. Identifique quem na sua vida realmente segura o espaço para suas emoções e quem constantemente te faz sentir que você é demais, que você sente demais, que você complica demais. As pessoas do primeiro grupo merecem mais da sua presença, mais da sua confiança, mais da sua vulnerabilidade. Já as do segundo grupo precisam ser mantidas em uma distância emocional segura, onde elas não tenham poder de ferir a sua sensibilidade. Você não precisa se explicar, não precisa se desculpar por sentir o que sente, não precisa se tornar menos emocional para caber nas limitações alheias. Você precisa, sim, escolher compartilhar o seu coração precioso apenas com quem sabe honrar esse presente. Sua sensibilidade é parte da sua luz, e protegê-la é proteger a própria essência do que torna você especial neste mundo. Sexto aviso: solte quem não acompanha a sua velocidade de crescimento. O sexto aviso espiritual que o universo preparou para você toca em algo fundamental para a natureza geminiana. Você precisa soltar todas as pessoas que não conseguem acompanhar a sua velocidade natural de crescimento, evolução e transformação. Gêmeos, você é um ser em constante movimento interno, sempre aprendendo, sempre expandindo, sempre se transformando em versões mais evoluídas de si mesmo. Essa é uma das suas características mais bonitas e mais alinhadas com seu propósito espiritual. Mas quando você mantém vínculos com pessoas estagnadas, que se recusam a evoluir, que têm medo de mudanças, que querem te manter preso na versão antiga de você que elas conheceram, a sua luz de expansão é brutalmente bloqueada. Vamos falar sobre algo que talvez você já tenha percebido, mas teve medo de admitir. Você cresce rápido. Você não é o mesmo de 6 meses atrás. Você não pensa igual pensava no ano passado. Você não quer as mesmas coisas que queria há alguns anos.
E isso é maravilhoso. Isso é sinal de uma alma viva, consciente, em plena jornada evolutiva. Mas esse crescimento acelerado naturalmente cria distância entre você e pessoas que escolheram permanecer no mesmo lugar. E aqui está onde mora o perigo. Por medo de perder essas relações, por culpa, por senso de lealdade mal compreendido, você muitas vezes tenta se frear, tenta se diminuir, tenta fingir que não mudou tanto assim. E cada vez que você faz isso, você está traindo a sua própria alma, você está bloqueando propositalmente a sua luz para não incomodar quem ficou para trás. O universo quer que você entenda uma verdade libertadora. Você não tem obrigação de crescer no mesmo ritmo que ninguém, e ninguém tem obrigação de te acompanhar se não estiver pronto. Cada alma tem o seu próprio timing de evolução, e isso precisa ser respeitado dos dois lados. Mas o que não pode acontecer é você sacrificar o seu crescimento para manter relacionamentos que já cumpriram o ciclo deles na sua vida. Algumas pessoas entraram na sua jornada para te ensinar lições específicas, para compartilhar determinados momentos, para caminhar juntos por um trecho do caminho. E quando esse trecho termina, quando fica claro que vocês estão indo em direções diferentes, se agarrar a essas relações por sentimentalismo é prejudicial para ambos os lados. Observe os sinais ao seu redor. Tem pessoas na sua vida que constantemente te relembram de quem você era, que contam histórias antigas como se você não tivesse mudado nada, que parecem desconfortáveis quando você fala sobre os seus novos interesses, as suas novas descobertas, as suas novas metas? Essas pessoas estão inconscientemente tentando te manter em uma caixa que você já ultrapassou há muito tempo. Elas podem até dizer que te conhecem melhor do que ninguém, mas o que elas conhecem é uma versão antiga de você, uma versão que você já deixou para trás na sua jornada de evolução. E continuar tentando ser aquela versão para não desapontá-las é uma forma de autossabotagem que está custando muito caro para o seu desenvolvimento espiritual. Entenda também que algumas pessoas vão se sentir ameaçadas pelo seu crescimento porque ele espelha a estagnação delas. Quando você evoluir, aprende, se transforma, você automaticamente mostra para quem está ao seu redor que mudança possível, que crescimento está disponível, que ninguém precisa permanecer preso aos próprios padrões limitantes. E para pessoas que escolheram a zona de conforto da não evolução, a sua luz crescente é um espelho desconfortável. Então elas vão tentar, de forma sutil ou nem tanto, te puxar de volta para onde estavam juntos. Vão questionar as suas mudanças, vão duvidar das suas novas escolhas, vão fazer você se sentir culpado por estar seguindo em frente. E se você ceder a essas manipulações, mesmo que elas venham disfarçadas de preocupação ou cuidado, você está permitindo que bloqueiem a sua expansão natural. O sexto aviso é um chamado para você honrar o seu próprio ritmo de crescimento sem culpa, sem medo, sem olhar para trás tentando carregar quem não está pronto para caminhar na mesma velocidade. Você pode amar essas pessoas à distância, pode ter gratidão pelo que compartilharam no passado, mas você não pode mais permitir que elas te segurem. Sua alma tem compromissos com a evolução, seu espírito tem fome de aprendizado, sua essência precisa se expandir. E para isso acontecer plenamente, você precisa estar cercado de pessoas que também estão em movimento, que celebram quando você alcança novos patamares, que te inspiram com o próprio crescimento delas. Soltar quem não acompanha não é frieza, é sabedoria espiritual. É entender que cada um tem o seu caminho, o seu ritmo, o seu destino. E que manter alguém por perto por obrigação, quando já não existe mais ressonância verdadeira, beneficia ninguém. Liberte-se, permita-se crescer sem freios, e confie que as pessoas certas para esta nova fase da sua vida vão aparecer naturalmente, atraídas pela frequência elevada da sua luz em expansão. Sétimo aviso: rompa com quem usa sua generosidade contra você. O sétimo aviso espiritual que o universo traz para você hoje, geminiano, geminiana, é sobre um tipo de bloqueio particularmente doloroso. Você precisa romper imediatamente com todas as pessoas que usam a sua generosidade natural contra você, que se aproveitam da sua boa vontade e que transformam a sua ajuda em um direito adquirido. A sua natureza geminiana é naturalmente prestativa. Você gosta de ajudar, de compartilhar conhecimento, de facilitar as conexões entre pessoas, de usar os seus talentos comunicativos para beneficiar quem está ao seu redor. Essa generosidade é uma expressão linda da sua luz. Mas quando você está cercado de pessoas que não valorizam isso, que simplesmente tomam sem nunca dar nada em troca, que exploram a sua bondade sem nenhuma reciprocidade, a sua luz não está sendo honrada, ela está sendo drenada. Vamos ser muito claros sobre essa dinâmica prejudicial, porque ela é mais comum do que você imagina. Existem pessoas que identificam rapidamente indivíduos generosos como você e se aproximam exatamente por causa disso. Elas não querem uma relação equilibrada, elas querem um provedor constante de recursos, atenção, favores, energia. Essas pessoas aparecem sempre que precisam de algo, sempre com uma nova emergência, sempre com mais uma solicitação.
E se você é geminiano típico, você provavelmente atende, porque você gosta de ser útil, gosta de resolver problemas, gosta da sensação de ter feito diferença. Mas o que você talvez não tenha percebido ainda é que essas pessoas nunca estão presentes quando você precisa, nunca oferecem ajuda de volta, nunca demonstram gratidão verdadeira pelo que você faz. O universo quer que você abra os olhos para o desequilíbrio energético que existe em certas relações da sua vida. Pergunte-se honestamente. Quantas vezes aquela pessoa te procurou apenas para pedir algo comparado com quantas vezes ela te procurou apenas para estar com você? Quando foi a última vez que ela ofereceu ajuda espontânea sem você pedir? Ela demonstra reconhecimento genuíno pela sua generosidade ou já começou a tratar tudo que você faz como obrigação? Se as respostas para essas perguntas revelam um padrão de exploração disfarçada de amizade, você precisa entender que essa pessoa não está apenas bloqueando a sua luz, ela está ativamente drenando a sua energia vital para alimentar a própria comodidade. A verdade dura, mas necessária, é que algumas pessoas confundem generosidade com fraqueza. Elas acham que se você continua dando, é porque você não tem limites, não se valoriza o suficiente, não vai dizer não. E quanto mais você permite que isso aconteça, mais essas pessoas se sentem no direito de exigir. Elas começam a ficar até ofendidas quando você eventualmente não pode atender a mais um pedido, como se você estivesse falhando com uma responsabilidade que nunca foi sua. Esse tipo de relacionamento é extremamente tóxico para um geminiano porque vocês precisam de trocas, de movimento bidirecional de energia, de relações onde existe dar e receber em equilíbrio. Quando só existe dar da sua parte e receber da parte do outro, sua luz vai sendo apagada aos poucos até você se sentir esgotado, usado e ressentido. Entenda também que manter essas pessoas na sua vida não está apenas prejudicando você, está também impedindo que elas cresçam. Quando você sempre resolve os problemas de alguém, quando você sempre está disponível para salvar, quando você não permite que ela enfrente as consequências das próprias escolhas, você está tirando dela a oportunidade de desenvolver recursos internos, de amadurecer, de se tornar autossuficiente. Sua generosidade mal direcionada pode estar, na verdade, contribuindo para a estagnação dessas pessoas. E enquanto isso, você vai se desgastando. Sua energia que deveria estar sendo usada para os seus próprios sonhos e crescimento está sendo canalizada para sustentar quem não está disposto a caminhar com as próprias pernas. O 7º aviso é um chamado para você resgatar a sua generosidade das mãos de quem não sabe honrá-la. Isso significa aprender a dizer não sem culpa, estabelecer limites claros sobre o que você está disposto a oferecer e para quem, e principalmente criar distância de pessoas que demonstraram repetidamente que veem você apenas como um recurso a ser explorado. Sua ajuda, seu tempo, sua energia, seu conhecimento, tudo isso é precioso e deveria ser compartilhado apenas com quem demonstra reciprocidade, gratidão e respeito. Não com quem trata você como um serviço disponível a qualquer hora. Você merece relações onde a generosidade flui nos dois sentidos, onde você também é cuidado, onde você também recebe suporte quando precisa. E para fazer espaço para essas relações saudáveis, você primeiro precisa limpar a sua vida de quem está bloqueando a sua luz através da exploração da sua bondade. Sua generosidade é um presente divino, trate-a como tal, compartilhe-a com sabedoria, e proteja-a de quem não tem maturidade para valorizar o tesouro que você oferece. 8º aviso: afaste-se de quem planta dúvidas sobre o seu caminho. O 8º aviso espiritual que o divino preparou para você, querido geminiano, geminiana, fala sobre uma forma muito sutil mas extremamente prejudicial de bloqueio. Você precisa se afastar imediatamente de todas as pessoas que plantam dúvidas sobre o seu caminho, que questionam as suas escolhas de forma destrutiva, que fazem você se sentir inseguro sobre decisões que o seu coração já sabe que são certas. A sua natureza geminiana já carrega naturalmente uma tendência a ver múltiplos lados de cada situação, a ponderar diferentes possibilidades, a questionar internamente até chegar a conclusões. Isso é uma força quando vem de dentro, mas se torna uma fraqueza paralisante quando pessoas externas exploram essa característica para te confundir, para te deixar em dúvida constante, para impedir que você siga em frente com confiança. Entenda uma coisa importante sobre esse tipo de bloqueio. Pessoas que constantemente questionam as suas escolhas geralmente fazem isso não porque realmente se preocupam com você, mas porque as suas decisões corajosas as deixam desconfortáveis. Quando você decide seguir um caminho não convencional, quando você ousa fazer diferente, quando você confia na própria intuição mesmo que isso vá contra o que todo mundo espera, você está mostrando uma liberdade que essas pessoas não têm coragem de exercer nas próprias vidas. E ao invés de se inspirarem em você, ao invés de te apoiarem, elas tentam te puxar de volta para a zona de conforto onde elas mesmas estão presas. E fazem isso plantando dúvidas, levantando objeções, apontando todos os riscos possíveis, fazendo você se sentir irresponsável ou imaturo por seguir o seu próprio caminho. Pense nas vezes em que você compartilhou um sonho, um plano, uma decisão importante com alguém próximo. Como foi a reação dessa pessoa?
Ela te ouviu com mente aberta, fez perguntas genuinamente curiosas sobre como você chegou a essa conclusão, ofereceu suporte mesmo que não entendesse completamente? Ou ela imediatamente começou a listar todos os motivos pelos quais aquilo não vai dar certo, todos os perigos envolvidos, todos os exemplos de pessoas que tentaram e fracassaram? Essa segunda reação, que muitas vezes vem disfarçada de preocupação ou realismo, é na verdade uma tentativa de sabotar a sua confiança. E se você permitir que essas vozes externas tenham mais poder do que a sua própria voz interior, você vai ficar eternamente preso na paralisia da dúvida, incapaz de seguir em frente com nada. O universo quer que você compreenda que dúvida saudável é aquela que você gera internamente através da sua própria reflexão, não aquela que é plantada por pessoas que não querem ver você brilhar. Quando você pondera uma decisão, pesquisa, busca informações, considera diferentes ângulos, e depois chega a uma conclusão que faz sentido para o seu coração, essa decisão merece ser respeitada. Você não precisa de aprovação externa, você não precisa que todo mundo entenda, você não precisa convencer ninguém de que está fazendo a escolha certa. Você só precisa confiar em si mesmo. Mas quando você está cercado de pessoas que constantemente minam essa confiança, que te fazem se sentir idiota por acreditar em algo, que transformam cada decisão sua em um debate interminável, sua luz de certeza interior vai sendo apagada até você não conseguir mais tomar decisão nenhuma sem ansiedade paralisante. Preste atenção também nas pessoas que usam o amor como desculpa para plantar dúvidas. Quantas vezes você já ouviu algo como "estou dizendo isso porque te amo", é preocupação, só quero o melhor para você, enquanto a pessoa está claramente tentando te fazer desistir de algo importante? Amor verdadeiro apoia, mesmo quando não compreende completamente. Amor maduro confia na sua capacidade de tomar decisões, de aprender com erros se necessário, de seguir a própria jornada. Já o controle disfarçado de amor tenta te manter pequeno, dependente, inseguro, sempre precisando de validação externa antes de fazer qualquer movimento. E você, geminiano, precisa aprender a distinguir entre essas duas coisas para proteger a sua luz. O 8º aviso é um chamado para você resgatar a confiança nas próprias escolhas. Isso começa com você parando de compartilhar os seus planos e decisões importantes com pessoas que têm um histórico de plantar dúvidas. Não é sobre se isolar ou não ouvir conselhos, é sobre ser estratégico com quem você permite que influencie a sua mente. Busque conselho de pessoas que já estão onde você quer chegar, que têm a coragem que você está exercitando, que entendem a importância de seguir a própria verdade. E mantenha distância de quem, consciente ou inconscientemente, usa suas inseguranças naturais como ferramenta para te manter preso. Sua intuição é sábia, suas escolhas são válidas, seu caminho é seu para trilhar. E ninguém que realmente honra sua luz vai tentar convencer você de que está perdido quando você sabe exatamente para onde está indo. Confie mais em você, ouça menos quem te confunde, e permita que a sua luz de determinação brilhe sem as sombras de dúvidas plantadas por quem não tem coragem de brilhar junto. 9º aviso: livre-se de quem não respeita os seus limites. O 9º aviso espiritual que o universo preparou para você é sobre algo absolutamente fundamental para manter a sua luz protegida. Você precisa se livrar de todas as pessoas que não respeitam os seus limites, que insistem em invadir o seu espaço mesmo depois de você ter deixado claro onde estão as suas fronteiras. Geminiano, geminiana, estabelecer limites saudáveis não é egoísmo, não é frieza, não é falta de amor. É um ato sagrado de proteção da própria energia, um reconhecimento de que você tem direito a decidir como sua energia será usada e quem terá acesso a você. Mas quando você convive com pessoas que veem os seus limites como sugestões opcionais, que fazem pressão até você ceder, que te fazem sentir culpado por simplesmente proteger a si mesmo, a sua luz está sendo violada de uma forma que causa danos profundos e duradouros. Vamos falar claramente sobre essa dinâmica porque ela é extremamente comum e destrutiva. Tem pessoas na sua vida que simplesmente não aceitam um não como resposta. Você diz que não pode ajudar desta vez, elas insistem até você ceder por exaustão. Você expressa que determinado assunto te incomoda, elas continuam tocando nele como se você não tivesse falado nada. Você pede espaço, elas aparecem no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Você deixa claro que certo horário é seu tempo de descanso, elas ligam exatamente naquela hora com demandas urgentes. Cada uma dessas situações é uma violação, um desrespeito claro à sua autonomia. E o pior é que muitas vezes essas pessoas fazem isso de forma tão natural, tão insistente, que você começa a duvidar se realmente tem direito de ter limites. O universo quer que você entenda com absoluta clareza. Você não só tem direito, você tem obrigação espiritual de estabelecer e manter limites saudáveis. Sua energia não é infinita, seu tempo é precioso, sua paz mental é sagrada. E qualquer pessoa que te ama de verdade vai respeitar isso, mesmo que às vezes seja inconveniente para ela. Pessoas maduras entendem que limites não são rejeição, são necessidade básica de autocuidado.
Elas podem até ficar desapontadas em algum momento específico em que você não pode atender ao que pedem, mas elas respeitam, elas entendem, elas não fazem você se sentir mal por cuidar de si mesmo. Já pessoas imaturas, manipuladoras ou simplesmente egocêntricas vão sempre tentar derrubar os seus limites porque elas priorizam as próprias necessidades acima do seu bem-estar. Preste atenção nas táticas que essas pessoas usam. Algumas fazem drama, choram, fazem escândalo quando você diz não, te fazendo sentir que você é um monstro insensível. Outras usam culpa, te lembrando de tudo que já fizeram por você, como se isso te colocasse em dívida eterna. Algumas ignoram completamente o que você disse e simplesmente continuam agindo como se o seu limite não existisse. Outras te acusam de ser egoísta, de ter mudado, de não ser mais a pessoa legal que você era. Todas essas são formas de manipulação emocional que têm um único objetivo: fazer você abrir mão das suas fronteiras para que elas possam continuar acessando você da forma que é conveniente para elas, não da forma que é saudável para você. E aqui está o problema mais sério. Cada vez que você cede, cada vez que você deixa alguém passar por cima dos seus limites, você está ensinando a essa pessoa que as suas palavras não têm peso, que a sua vontade pode ser dobrada, que basta insistir o suficiente que você eventualmente vai entregar o que ela quer. Você está também enviando uma mensagem terrível para si mesmo, que você não merece respeito, que as necessidades dos outros são mais importantes que as suas, que a sua paz pode ser sacrificada para manter outras pessoas confortáveis. E essa mensagem internalizada vai gradualmente apagando a sua luz, vai te transformando em alguém que vive para agradar, que não sabe mais o que realmente quer ou precisa porque passou tanto tempo cedendo que perdeu o contato com a própria essência. O 9º aviso é um chamado urgente para você resgatar o poder dos seus limites. Isso significa primeiro fazer uma análise honesta de quem na sua vida tem um padrão de desrespeitar o que você estabelece. Depois, significa você ter conversas claras, sem rodeios, onde você comunica exatamente o que é aceitável e o que não é mais. E finalmente, e isso é crucial, significa você ter coragem de aplicar consequências quando os limites forem violados. Se você diz que não vai mais discutir determinado assunto e a pessoa insiste, você encerra a conversa. Se você pede espaço e a pessoa não respeita, você cria distância física ou emocional. Se você estabelece um horário para não ser incomodado e a pessoa ignora, você não atende. Limites sem consequências são apenas sugestões, e as pessoas que não te respeitam precisam aprender através de ações, não apenas de palavras, que você está falando sério. Sua luz merece ser protegida, sua paz merece ser defendida, seu espaço merece ser respeitado. E qualquer pessoa que não consegue fazer isso não merece acesso livre a você. Estabeleça suas fronteiras com firmeza, mantenha-as com consistência, e liberte-se de quem insiste em violá-las. É assim que você protege a luz preciosa que você é. 10º aviso: distancie-se de quem vive de fofocas e intrigas. O 10º aviso espiritual que o Divino traz para você hoje, precioso geminiano e preciosa geminiana, fala sobre um tipo de energia extremamente tóxica que pode destruir completamente a sua luz. Você precisa se distanciar imediatamente de todas as pessoas que vivem de fofocas, intrigas e manipulação de informações. A sua natureza comunicativa, curiosa e social pode às vezes te colocar em situações onde você acaba exposto a pessoas que usam a comunicação de forma destrutiva, que espalham boatos, que manipulam histórias, que criam confusões entre pessoas. E mesmo que você não participe ativamente dessas dinâmicas, o simples fato de estar perto dessa energia contamina sua luz e te coloca em situações perigosas que podem prejudicar seriamente a sua reputação e suas relações. Vamos ser muito diretos sobre essa realidade. Existem pessoas que não têm nada de substancial acontecendo nas próprias vidas, então elas preenchem o vazio fofocando sobre as vidas alheias. Essas pessoas estão sempre com uma novidade picante para contar, sempre sabem de algum escândalo envolvendo outras pessoas, sempre têm uma interpretação maldosa para situações inocentes. E elas fazem isso parecer tão natural, tão divertido até, que muitas vezes você pode ser pego nessa teia sem nem perceber. Mas o que você precisa entender urgentemente é que se alguém fofoca com você sobre outras pessoas, essa pessoa com toda certeza também fofoca sobre você quando você não está presente. Não existe exceção para essa regra. O universo quer que você compreenda que esse tipo de comportamento não é apenas desagradável, é espiritualmente destrutivo. Quando você participa de conversas onde pessoas estão sendo julgadas, criticadas ou expostas sem que estejam presentes para se defender, você está permitindo que uma energia de traição e falsidade entre no seu campo energético. Mesmo que você não seja quem iniciou a fofoca, mesmo que você apenas escute, você se torna parte dessa energia suja. E para um geminiano, que tem uma conexão tão forte com a comunicação, com as palavras, com a troca de informações, estar envolvido em dinâmicas de comunicação desonesta é particularmente prejudicial. Isso contamina o próprio dom que você veio desenvolver nesta vida. Pense nas pessoas que fazem parte do seu círculo social.
Tem aquelas que quando você conversa, vocês falam sobre ideias, sobre projetos, sobre aprendizados, sobre coisas que estão construindo? E tem aquelas que toda conversa se resume a falar da vida dos outros, criticar, julgar, dissecar os erros alheios, criar teorias maldosas sobre as intenções das pessoas? A diferença entre esses dois tipos de convivência é a diferença entre nutrir a sua luz e contaminá-la. Conversa de substância te eleva, te inspira, te faz crescer. Fofoca te diminui, te deixa paranoico, te faz perder tempo precioso com energia negativa que não agrega nada de valor à sua vida. E tem um perigo ainda maior nessa dinâmica. Pessoas que vivem de intrigas geralmente também são excelentes manipuladoras. Elas sabem exatamente como torcer informações para criar confusões, como jogar uma pessoa contra outra, como se manter aparentemente inocente enquanto causam caos ao redor. Se você mantém essas pessoas próximas, você está se colocando em risco de ser usado nas manipulações delas. Hoje ela pode estar te usando para obter informações sobre alguém, amanhã ela pode estar usando informações sobre você para manipular outra pessoa. É um jogo sujo onde todos saem perdendo, exceto a pessoa manipuladora que se alimenta do drama que cria. O 10º aviso é um chamado para você fazer uma limpeza radical nos seus círculos sociais. Você não precisa de quantidade de amigos ou conhecidos, você precisa de qualidade de relações. E qualidade significa pessoas que usam a comunicação para construir, não para destruir. Pessoas que, se algo te incomoda em alguém, vão falar diretamente com essa pessoa, não vão espalhar para todo mundo menos para quem poderia realmente resolver a situação. Pessoas que celebram os outros nas costas deles, não que os destroem por trás. Pessoas que guardam segredos quando você confia algo, não que transformam sua vulnerabilidade em entretenimento para terceiros. Quando você identificar as pessoas fofoqueiras e intrigueiras na sua vida, a melhor estratégia não é confronto, é distanciamento silencioso. Pare de alimentar essas pessoas com informações sobre a sua vida. Quando elas tentarem te puxar para fofocas, mude de assunto ou se retire da conversa. Reduza gradualmente o contato até que essas pessoas percebam naturalmente que vocês não têm mais a mesma proximidade. E use o tempo e energia que você gastava nessas relações tóxicas para cultivar conexões autênticas com pessoas que honram a comunicação como a ferramenta sagrada que ela deveria ser. Sua luz de comunicação é poderosa demais para ser manchada pela energia suja de fofocas e intrigas. Proteja-a, honre-a, use-a apenas em dinâmicas que te elevam e elevam os outros. É assim que você cumpre o seu propósito comunicativo de forma alinhada com a sua verdade espiritual mais alta. 11º aviso: rompa com quem te faz sentir culpado por ser feliz. O 11º aviso espiritual que o universo preparou para você, querido geminiano e querida geminiana, toca em algo profundamente doloroso, mas que precisa ser endereçado. Você precisa romper imediatamente com todas as pessoas que fazem você se sentir culpado por estar feliz, por estar prosperando, por estar vivendo momentos bons. Essa é uma das formas mais cruéis de bloqueio de luz, porque ataca diretamente a sua capacidade de desfrutar plenamente as bênçãos da vida. A sua natureza geminiana é naturalmente otimista, capaz de encontrar alegria nas pequenas coisas, de se entusiasmar com novidades, de vibrar alto quando coisas boas acontecem. Mas quando você está cercado de pessoas que não conseguem se alegrar com você, que sempre jogam um balde de água fria nas suas conquistas, que fazem você se sentir egoísta ou insensível por estar bem, a sua luz de alegria vai sendo gradualmente apagada. Vamos falar sobre essa dinâmica perversa com toda a clareza que ela merece. Tem pessoas que estão tão mergulhadas nas próprias dificuldades, tão viciadas no próprio sofrimento, que a felicidade alheia se torna uma ofensa pessoal para elas. Quando você chega animado contando algo bom que aconteceu, essas pessoas imediatamente te lembram dos próprios problemas, como se a sua alegria fosse uma afronta às dificuldades delas. Elas fazem você se sentir mal por estar bem, como se você não tivesse o direito de celebrar enquanto elas estão sofrendo. E se você é geminiano típico, com seu coração sensível e sua tendência a se preocupar com sentimentos alheios, você provavelmente já se pegou inúmeras vezes diminuindo as próprias alegrias, fingindo que não está tão feliz assim, escondendo conquistas para não parecer que está se exibindo. O universo quer que você entenda algo libertador. Você tem todo o direito divino de ser plenamente feliz, de celebrar suas vitórias, de viver momentos de alegria intensa sem nenhuma culpa. A sua felicidade não diminui a de ninguém, o seu sucesso não tira oportunidades de outras pessoas, a sua alegria não invalida o sofrimento alheio. São coisas completamente separadas. E pessoas emocionalmente maduras sabem disso. Elas conseguem estar passando por momentos difíceis e mesmo assim se alegrar genuinamente quando algo bom acontece com você. Porque elas entendem que a vida é cíclica, que momentos bons e ruins se alternam para todos, e que a alegria de alguém pode até servir de inspiração e esperança de que coisas boas também são possíveis.
Mas pessoas imaturas, pessoas presas em mentalidade de vítima, pessoas que escolheram fazer do sofrimento a própria identidade, essas sim vão tentar sugar a sua alegria. Elas vão fazer comentários que parecem inocentes, mas carregam veneno. Quando você conta uma conquista, elas dizem coisas como deve ser bom ter sorte. Nem todo mundo tem essas oportunidades. Aproveitam enquanto dura. Quando você está visivelmente feliz, elas te olham com uma expressão que diz claramente que você está sendo inadequado, exagerado, inconsequente. E aos poucos, você vai internalizando a mensagem de que ser feliz é algo pelo qual você deveria se desculpar, algo que precisa ser escondido, minimizado, quase como se fosse um defeito de caráter. A verdade dura é que algumas pessoas preferem ter você no mesmo nível de infelicidade delas do que se esforçarem para sair do buraco e alcançarem um nível de alegria parecido com o seu. É mais fácil tentar te puxar para baixo do que fazer o trabalho pessoal necessário para subir. E enquanto você permitir que essas pessoas tenham poder sobre como você se sente em relação às próprias vitórias e alegrias, você está entregando o controle da sua luz para quem definitivamente não deveria tê-lo. Sua felicidade é sua responsabilidade proteger. Sua alegria é um presente divino que merece ser vivido plenamente. Suas conquistas merecem ser celebradas com entusiasmo e orgulho. O 11º aviso é um chamado para você resgatar o direito de ser plenamente feliz sem pedir permissão ou desculpas a ninguém. Isso significa identificar quem são as pessoas na sua vida que consistentemente diminuem a sua alegria, que te fazem sentir mal por estar bem, que nunca conseguem se alegrar genuinamente com as suas vitórias. E uma vez identificadas, significa você tomar a decisão consciente de não mais compartilhar seus momentos de alegria com essas pessoas. Guarde suas boas notícias para quem sabe celebrar com você. Compartilhe seu entusiasmo com quem multiplica essa energia ao invés de sugá-la. E em relação àqueles que não conseguem se alegrar por você, mantenha uma distância emocional segura. Você pode até manter algum nível de convivência se necessário, mas nunca mais entregue a eles o poder de influenciar como você se sente sobre as coisas boas da sua vida. Sua alegria é sagrada, sua felicidade um direito, suas celebrações merecem entusiasmo sem culpa. Brilhe intensamente, ria alto, celebre cada vitória, sinta profundamente cada momento de alegria. E se alguém não consegue lidar com seu brilho, o problema é exclusivamente dessa pessoa, nunca seu. Sua luz de alegria não precisa de aprovação externa para existir em toda sua magnitude. 12º aviso: afaste-se de quem nega a sua verdade espiritual. O 12º e último aviso espiritual que o universo preparou para você, precioso geminiano e preciosa geminiana, toca no mais profundo da sua essência. Você precisa se afastar completamente de todas as pessoas que negam, ridicularizam ou diminuem a sua verdade espiritual, a sua conexão com o divino, a sua jornada de despertar da consciência. Este é talvez o bloqueio mais profundo de todos, porque quando alguém ataca a sua espiritualidade, essa pessoa está tentando apagar a própria fonte da sua luz. E para um geminiano em jornada de evolução espiritual, manter vínculos com pessoas que zombam dessa parte sagrada de quem você pode causar danos incalculáveis para o desenvolvimento da sua alma. Você provavelmente já percebeu que conforme você vai despertando espiritualmente, conforme você vai se conectando mais profundamente com verdades universais, com energias sutis, com a sabedoria ancestral que existe além da mente racional, algumas pessoas começam a se afastar ou a te tratar de forma diferente. Existem aqueles que simplesmente não entendem, mas respeitam o seu caminho, e esses não são o problema. O problema são aqueles que ativamente tentam te fazer sentir idiota, ingênuo, louco ou manipulado por acreditar em coisas que eles não conseguem compreender. São as pessoas que reviram os olhos quando você fala sobre energias, que riem quando você menciona sincronicidades, que te acusam de estar fugindo da realidade quando na verdade você está expandindo a própria compreensão do que é real. O universo quer que você entenda que a sua jornada espiritual não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Você não precisa convencer ninguém da validade das suas experiências, você não precisa provar que aquilo que sente e percebe é real, você não precisa defender a sua conexão com o divino. Pessoas que estão em vibrações espirituais parecidas com a sua vão naturalmente reconhecer e respeitar o seu caminho, mesmo que sigam práticas diferentes. Já pessoas que ainda não despertaram para essas dimensões da existência simplesmente não têm referências para compreender, e isso é completamente normal. O problema surge quando essas pessoas, ao invés de admitirem humildemente que não entendem mas respeitam, tentam invalidar a sua experiência usando argumentos racionais para deslegitimar algo que vai além da razão. Pense em quantas vezes você já se sentiu pequeno, tolo ou envergonhado por compartilhar algo espiritual com alguém próximo e receber zombaria ou descrença em resposta. Quantas vezes você deixou de mencionar uma intuição forte porque sabia que seria ridicularizado? Quantas vezes você escondeu práticas espirituais importantes para você porque tinha medo do julgamento? Cada uma dessas situações é uma evidência de que você está cercado de pessoas que bloqueiam a sua luz espiritual.
E manter essas pessoas em posições de intimidade na sua vida é como tentar crescer uma planta delicada em solo envenenado. Por mais que você regue, por mais que você cuide, o veneno do ambiente vai sempre impedir o florescimento pleno. A verdade é que conforme você evoluir espiritualmente, você naturalmente vai se tornando incompatível vibratoriamente com pessoas que estão muito presas ao mundo material, ao ceticismo rígido, à recusa em considerar dimensões da existência que vão além do que os 5 sentidos conseguem captar. E isso não é julgamento. Não significa que você é melhor ou pior do que essas pessoas. Significa apenas que vocês estão em estágios diferentes da jornada evolutiva. E tentar manter proximidade forçada com quem está em frequência muito diferente da sua causa sofrimento para ambos os lados. Você se sente incompreendido, julgado, diminuído. E do lado delas, elas provavelmente se sentem desconfortáveis com mudanças que percebem em você mas não conseguem compreender. O 12º aviso é um chamado para você honrar completamente a sua verdade espiritual sem vergonha, sem se diminuir, sem buscar validação de quem não está preparado para entender. Isso significa que você precisa criar uma separação clara entre com quem você compartilha as partes mais sagradas de si mesmo e com quem você mantém apenas convivência superficial. Nem todo mundo merece acesso aos seus insights espirituais, às suas experiências de conexão com o divino, às práticas que te fortalecem espiritualmente. Essas são pérolas preciosas que devem ser compartilhadas apenas com quem tem olhos para ver o valor delas. Procure ativamente construir uma tribo espiritual, um círculo de pessoas que estão em jornadas de despertar parecidas com a sua. Essas pessoas vão te entender sem que você precise explicar demais, vão respeitar suas práticas mesmo que sejam diferentes das delas, vão celebrar seu crescimento espiritual porque estão no mesmo caminho de expansão de consciência. E conforme você vai fortalecendo essas conexões alinhadas, vai ficando naturalmente mais fácil criar distância das pessoas que não conseguem honrar essa parte de você. Não precisa haver conflito, não precisa haver rompimentos dramáticos. Simplesmente reconheça que vocês estão em caminhos diferentes e que está tudo bem em seguir cada um na sua direção. Sua verdade espiritual é a essência mais pura da sua luz. É de onde brota toda a sua força, toda a sua sabedoria, toda a sua capacidade de impactar positivamente o mundo ao seu redor. E proteger essa verdade de quem não sabe honrá-la não é fechar-se ou ser intolerante, é ser sábio o suficiente para reconhecer que nem todo solo é adequado para todas as sementes. Você é uma semente de luz em processo de florescimento completo, e você merece estar plantado em solo fértil, cercado de jardineiros que entendem e respeitam a beleza única que você está destinado a manifestar neste mundo. Não permita mais que ninguém te faça duvidar da validade da sua conexão espiritual. Não aceite mais que ridicularizem aquilo que é sagrado para você. Afaste-se com amor, com firmeza, com a certeza de que está protegendo o que há de mais precioso em você. E confie que ao fazer isso, você está criando espaço para relacionamentos verdadeiramente alinhados entrarem na sua vida. Pessoas que vão reconhecer, respeitar e celebrar a magnitude da luz espiritual que você carrega. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Chegamos ao final desta jornada poderosa pelos 12 avisos espirituais que o Divino preparou especialmente para você, geminiano e geminiana. Se você acompanhou cada aviso com o coração aberto, se você permitiu que essas verdades penetrassem profundamente na sua consciência, você já não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Algo mudou dentro de você, uma semente de coragem foi plantada, uma decisão está sendo gestada. E essa decisão tem o poder de transformar completamente a sua vida a partir de agora. Estes 12 avisos não são apenas informações, são chamados para ação. O universo está te convidando neste momento a fazer uma limpeza profunda e necessária em todas as áreas da sua vida. Está te pedindo para olhar com honestidade brutal para quem você tem permitido ocupar espaço na sua jornada e perguntar a si mesmo: essas pessoas estão somando luz ou bloqueando luz? Estão me elevando ou me puxando para baixo? Estão honrando quem eu realmente sou ou tentando me moldar em quem elas precisam que eu seja? As respostas para essas perguntas vão te mostrar exatamente quais movimentos você precisa fazer. E eu sei que não é fácil, meu querido geminiano, minha querida geminiana. Eu sei que cortar vínculos, criar distância, estabelecer limites firmes, todas essas ações podem parecer assustadoras no começo. Especialmente para você que tem um coração tão generoso, que valoriza conexões humanas, que não gosta de ferir ninguém. Mas você precisa entender algo fundamental. Proteger a sua luz não é ferir os outros, é honrar a si mesmo.
E quando você se honra verdadeiramente, quando você finalmente escolhe a própria evolução acima da necessidade de agradar todo mundo, você não está sendo egoísta, você está sendo sábio. Você está cumprindo o propósito divino que trouxe você para este mundo. Pense bem, quantas oportunidades incríveis você deixou passar porque estava ocupado demais sustentando pessoas que não te sustentam de volta? Quantos sonhos você adiou porque estava investindo energia em relações que só drenam? Quantas versões melhores de si mesmo você nunca alcançou porque estava preso em dinâmicas tóxicas que te mantinham pequeno? Cada pessoa que bloqueia sua luz está literalmente roubando de você o futuro brilhante que o universo planejou. E chega um momento em que você precisa dizer: basta. Eu mereço mais. Eu escolho mais. E esse momento é agora. Nos próximos dias e semanas, preste muita atenção nos sinais que o universo vai continuar enviando. Você vai notar com clareza crescente quem são as pessoas que drenam a sua energia e quem são aquelas que a multiplicam. Você vai sentir no corpo, na sua paz interior, nas suas emoções, os efeitos de cada interação. E conforme você vai tomando decisões alinhadas com esses avisos espirituais, conforme você vai criando espaço ao soltar o que não serve mais, você vai testemunhar algo mágico acontecendo. Pessoas novas, oportunidades incríveis, sincronicidades poderosas vão começar a aparecer na sua vida. Porque a natureza não aceita vácuo. Quando você remove o que bloqueia, automaticamente abre caminho para que entre o que eleva. E lembre-se sempre, você não está abandonando ninguém ao fazer essas escolhas. Você está simplesmente reconhecendo que cada pessoa tem a própria jornada, o próprio tempo, as próprias lições para aprender. E que tentar carregar alguém que não quer caminhar só vai impedir que ambos cheguem onde precisam chegar. Algumas pessoas entraram na sua vida para ensinar lições difíceis, para te mostrar o que você não quer mais aceitar, para te fortalecer através do desafio de finalmente estabelecer limites. E quando a lição está completa, segurar essas pessoas por sentimentalismo só prolonga o sofrimento de todos os envolvidos. Sua luz, precioso geminiano, preciosa geminiana, é um presente divino que não foi dado apenas para você, mas através de você para o mundo. Quando você brilha plenamente, quando você se permite ser tudo aquilo que veio ser, você inspira outros a fazerem o mesmo. Você mostra para as pessoas ao seu redor que é possível viver com autenticidade, com alegria, com propósito, com liberdade. Você se torna um farol de possibilidades em um mundo que muitas vezes tenta convencer as pessoas de que elas precisam se contentar com menos do que merecem. E esse é o seu chamado maior, a sua missão espiritual mais importante. Então eu te convido agora, neste momento, a fazer um compromisso sagrado consigo mesmo. Olhe para dentro do seu coração e declare em voz alta ou em pensamento: eu escolho a minha luz. Eu escolho me cercar apenas de pessoas que honram quem eu realmente sou. Eu escolho proteger a minha energia como o tesouro precioso que ela é. Eu escolho dizer não sem culpa, estabelecer limites sem medo, me afastar de quem me diminui sem remorso. Eu escolho brilhar, e eu permito que apenas quem está pronto para brilhar junto permaneça ao meu lado. Este é o meu compromisso comigo mesmo, com a minha alma, com o divino que vive em mim. E nada nem ninguém vai mais me fazer trair esse compromisso. E se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Clique no botão de inscrição, ative as notificações, porque continuamos trazendo mensagens poderosas como esta que vão te apoiar em cada passo da sua jornada de evolução e expansão. E se estas palavras tocaram seu coração de alguma forma, se você sente que precisa apoiar para que continuemos levando luz através dessas mensagens, considere se tornar membro do canal. Cada contribuição, cada inscrição, cada curtida, cada comentário, tudo isso fortalece a corrente de luz que estamos construindo juntos. Deixe aqui embaixo nos comentários o dia do seu nascimento para que eu saiba que você está comprometido com essa transformação. E se você conhece outro geminiano que precisa urgentemente ouvir esses avisos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma mensagem como esta chega exatamente no momento em que alguém estava precisando de coragem para fazer mudanças necessárias. Seja você o instrumento através do qual o universo entrega essa mensagem para quem precisa. Que os 12 avisos espirituais que você recebeu hoje se transformem em 12 decisões concretas que vão mudar completamente a qualidade das suas relações e da sua vida. Que você tenha coragem de soltar o que precisa ser solto, a sabedoria de reconhecer quem realmente merece estar ao seu lado, e a força para proteger a sua luz de todos e quaisquer bloqueios. Você é um ser de luz poderoso, com uma missão importante neste mundo, e é chegada a hora de você assumir plenamente esse poder, sem medo, sem desculpas, sem mais permitir que ninguém te faça pequeno. Brilhe, geminiano, brilhe geminiana, porque o mundo precisa desesperadamente da luz única que só você pode oferecer. E que assim seja, hoje e sempre.